Na Band FM, quem ama não esquece. Nessa vida, nunca é tarde para nada. Nunca é tarde para amar, nunca é tarde para mudar de profissão, para fazer uma viagem, para começar um novo projeto. Nunca é tarde para felicidade. Quando eu era bem moço, tinha lá meus 18 anos, eu conheci a Margarida. E nós começamos a namorar. Hoje, nós somos dois senhores de 70 anos. Então você que está ouvindo a minha história, pode imaginar que esse namoro aconteceu há muitos e muitos anos. Eu gostava muito dela. Muito. Foi a minha primeira namorada. De verdade. A primeira namorada que eu levei a sério. E a gente estava curtindo aquele momento. Mas menos de um ano depois, a Margarida acabou engravidando. Nós éramos muito jovens, ainda sem saber nem o que faríamos direito no nosso futuro, sem muitas condições de nada. Mas mesmo assim, eu sabia que a partir daquele momento, a minha vida nunca mais seria a mesma. E agora, Rubens? Eu só tenho 18 anos, eu acabei de terminar a escola. E agora a gente vai encarar. Nós vamos casar, Margarida. Casar? Vamos casar. Peraí, você tá falando sério? Claro que sim. O que você pensou? Que ia ser mãe solteira? Pelo amor de Deus. Mas a gente só tá namorando e isso só faz 6 meses. A gente nunca falou em casamento. A gente também nunca falou de filho e aconteceu. Então, eu acho que a gente não tem outra opção. Nós vamos nos casar. Ai, meu Deus. Ai, Rubens, graças a Deus, você pensa assim, meu amor. Graças a Deus, eu tava com tanto medo de ser como essas mulheres que têm que criar o filho sozinha, sem o pai. Pensa bem, se ainda hoje é complicado um casal não ficar junto quando a mulher engravida, imagina mais de 50 anos atrás. Não tinha nem como pensar em não ficar com a Margarida. Mesmo que eu assumisse meu filho e desse todo o apoio, isso não seria suficiente. Não existia isso, sabe? Era casar e ponto final. Isso era o certo. E eu, que tinha caráter, ia arcar com as minhas responsabilidades. Eu ia fazer o que fosse preciso. Se eu tinha sido homem para fazer, eu tinha que ser homem também para assumir todo o compromisso, mesmo que eu não tivesse ainda nem um emprego decente. Menos de 4 meses depois, eu estava me casando com a Margarida. Foi uma correria para que não desse tempo de aparecer a barriga, porque isso também não seria legal naquela época. Olha, eu vou deixar claro aqui, eu estava feliz, viu? Eu gostava muito dela, de verdade. Mas aquele casamento, bem, eu sabia que não estava acontecendo pelos motivos certos, e nem na hora certa. Aquele casamento estava acontecendo por forças maiores. Ainda assim, eu estava feliz. A gente estava junto há pouco tempo. Tinha até aquela paixãozinha do começo, sabe? Eu estava feliz. Eu lembro que eu estava. E eu pensava que, mesmo tendo sido um casamento meio às pressas, a gente ia fazer dar certo. Até porque éramos uma família agora. Não tinha como não dar certo. O nosso filho, Pedro Henrique, nasceu alguns meses depois. E ele foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Ele era perfeito. Eu nunca tinha visto uma criança tão bonita na minha vida, juro pra você. Geralmente o bebê nasce com aquela carinha de joelho, né? Todo mundo sabe, mas o Pedro já nasceu lindo, com um rostinho redondo, uns olhos azuis que puxou a Margarida. Todo mundo dizia que era o bebê mais lindo do hospital. Não é coisa de pai coruja, não. Naquele momento, no momento do nascimento do nosso filho, eu e a Margarida nos unimos muito. E o amor que nós dois sentíamos pelo Pedro transbordava para todos os lados, contaminava todo mundo. A Margarida se tornou uma mãe
zelosa, dedicada. Eu fiquei feliz e muito grato por ter sido com ela que eu tive um filho. E eu vou falar para você que tudo o que eu vi no decorrer da minha vida ao lado dela é que o amor foi sendo alimentado dia a dia, sabe? Nas pequenas coisas, nos mínimos gestos, no respeito principalmente, no carinho, no cuidado, na cumplicidade, na parceria. A convivência foi trazendo aquele amor que eu achava que era tão necessário para que houvesse um casamento. A única coisa que eu pensava é que Deus tinha sido muito generoso comigo. A Margarida era uma mulher maravilhosa. Isso eu nunca neguei e nunca vou negar. Nós passamos por poucas e boas, e ela sempre esteve ao meu lado, com muita força, com muita coragem. Sem ela, eu não teria sido absolutamente nada. Depois do Pedro Henrique, nós ainda tivemos mais 4 filhos, imagina. Verdade, 5 filhos, uma família que começou meio que no susto, se tornou uma família enorme e unida. Olha isso, Rubens. Olha o que a gente construiu. 5 filhos, 3 netos e quase 50 anos de história, mulher. Nem me fala. Eu lembro que naquele dia do nosso casamento, eu cheguei a duvidar que fosse dar certo. Mas por que, meu amor? Vamos ser sinceros, né? A gente só casou porque eu engravidei. Vai saber o que teria acontecido com a nossa história se não tivesse filho nenhum. A gente poderia nem ter continuado o nosso namoro. Essa altura. De verdade, quer saber? Eu acho que teria acontecido a mesmíssima coisa. Porque era pra ser. Tomara, porque eu sou muito feliz com a minha vida. Eu também. Daqui um aninho, bodas de ouro, Rubens. 50 anos juntos. Hoje em dia isso é uma raridade. É verdade. Quantos casais que você conhece que fizeram 50 anos juntos? Nós éramos uma raridade mesmo. Era motivo para comemorar e muito. Tanto que 1 ano antes de completar a data, os nossos filhos já estavam organizando uma baita festa. A gente queria comemorar uma vida juntos. O companheirismo, as vitórias, os momentos felizes, comemorar até os momentos tristes, porque afinal, eram eles que tinham levado a gente até ali também. Naquela época, coisa de 1 ano antes do nosso aniversário de 50 anos juntos, eu precisei colocar o meu pai em uma casa de repouso. Imagina, eu já tinha quase 70 anos e meu pai 92. Até então, ele vinha conseguindo ficar sozinho na casa dele, como ele queria. Chegou um momento que eu passei a ter muito medo, sabe? Medo mesmo, pela vida dele. Um senhor extremamente lúcido e surpreendentemente forte para a idade dele. Mas não tinha como deixar ele sozinho, sabe? Mesmo ele teimando que podia. Como eu também já não era tão novo, a gente conversou e achou melhor encontrar um lugar para que ele fosse cuidado e onde tivesse mais companhia também. A gente procurou um lugar legal e ele aceitou. Como eu já era aposentado, eu passei a visitar o meu pai quase todos os dias. E nessas minhas visitas, eu acabei conhecendo a Sônia, uma mulher alguns anos mais nova do que eu, que nunca tinha se casado e que também estava sempre por lá para visitar a mãe. Eu e a Sônia pegamos uma amizade muito gostosa. Nós vivíamos fazendo piada, dizendo que logo mais éramos nós que estaríamos vivendo naquela casa de repouso. Ela era muito divertida, muito astral, sabe, pra cima. Eu comecei a perceber então que eu gostava demais de ficar na companhia dela e que quando ela não aparecia, eu até ficava triste. Eu não gostava nada daquela sensação de ficar esperando, sabe, esperando, e às vezes ela não aparecia. Por isso, eu pedi para ela me dar o número dela, para que a gente combinasse os horários de visitas juntos. E olha, eu não fiz aquilo com nenhum tipo de maldade. Na época,
Eu realmente não via dessa forma. Mas algo já estava acontecendo sem que eu percebesse. Sem que eu percebesse ou sem que eu quisesse enxergar, né? Meses se passaram e eu e ela passamos a nos ver todos os dias. Antes, as minhas visitas ao meu pai duravam cerca de 1 hora. Depois passaram a durar cerca de 4, 5. Ficávamos eu e a Sônia lá, naquela casa de repouso o dia todo, jogando conversa fora, caminhando pelo jardim, jogando baralho, vendo televisão até com os nossos pais e até ajudando o pessoal que trabalhava lá. Simplesmente estar com ela passou a ser mais divertido do que qualquer outra coisa. Então, àquela altura, eu já não podia me enganar. Eu estava, sim, tendo algum tipo de sentimento totalmente novo por aquela mulher. Imagine como eu me senti. Um senhor de quase 70 anos, prestes a completar 50 anos de casamento, totalmente apaixonado por outra mulher. Como se fosse um adolescente. Olha, antes que você me julgue, eu quero dizer que eu gostava demais da minha esposa. Sempre tive por ela um amor muito grande, um carinho, um respeito. Mas o que eu estava sentindo pela Sônia era diferente. O que é que eu podia fazer? Eu nunca pensei nisso. Eu nunca na minha vida fui atrás de uma coisa assim. Mas aconteceu. E o que eu tinha que fazer agora? Qual era o certo numa situação como aquela? Pois bem, eu pensei e fiz da maneira que eu achei mais correta. Eu abri o jogo. Eu abri o jogo para Margarida. Você tá brincando comigo, né? Isso é uma brincadeira. Isso é uma piada, claro que é. Você sempre fazendo essas pegadinhas, né? Margarida, me ouve. Eu não tô brincando. Eu tô falando sério, não é brincadeira. Simplesmente aconteceu e eu tô te contando. Você tá doido então, né? Você ficou demente. Só pode ser. Não, só pode ser. Você não se enxerga, não? Um velho de quase 70 anos. Peraí. Faça-me um favor, Rubens. Que palhaçada! Margarida, pelo amor de Deus, tenta me entender. Tenta me entender. Me desculpa. Eu me apaixonei, eu não tive culpa. Você me traiu, Rubens. Não, isso? Claro que não. Depois de velho, você ficou sem vergonha, você me traiu. Eu nunca faria uma coisa dessas. É por isso que eu tô te contando. Eu nunca fiz isso na minha vida e nunca faria. Mas agora aconteceu, eu não sei. Sabe, foi sem eu esperar, eu me apaixonei. Eu achei que era justo te falar a verdade. E agora você quer que eu faça o quê com a sua verdade, hein? Anda, me diz o que é que você quer que eu faça. Depois de uma vida inteira dedicada a você e à nossa família, na minha idade, o que é que eu faço com essa sua verdade? Porque eu sinceramente não sei o que você esperava de mim. Eu não soube o que responder naquele momento. Quer dizer, eu sabia o que o meu coração queria, mas eu ainda não tinha coragem para falar em voz alta. A nossa festa de bodas de ouro estava chegando. O clima estava cada vez pior entre nós. Ela não queria mais que eu fosse ao asilo visitar o meu pai. Mas eu não podia deixar de ir, né? Então eu até mudei os meus horários. Tentei evitar de encontrar a Sônia por um tempo, mas não era o que eu queria. Eu queria de verdade estar com ela. Queria me encontrar com ela, conversar com ela, como a gente vinha fazendo há tantos meses. Não adiantava deixar de ver. O meu coração continuava pensando nela, entendeu? E a minha mulher, a Margarida, estava indignada com tudo aquilo. Eu entendo, sabe? Mas ela acabou expondo toda a situação para os nossos filhos. E você imagine como foi a reação deles, né? Exatamente. Ficaram todos contra mim. Mesmo assim, a festa foi mantida. E quando chegou, nós comemoramos os 50 anos juntos com o maior desconforto que poderia existir. Mas olha, foi bom.
Foi bom porque naquele dia eu olhei para Margarida e senti no meu coração muita gratidão pela nossa história. Muita gratidão por tudo que a gente tinha vivido e construído juntos. Mas eu também senti uma certeza absoluta do que eu precisava fazer. E ali eu não tive mais dúvidas. Depois da festa, eu tive a coragem que eu precisava para me divorciar da minha esposa, da mulher com quem eu estava há 50 anos. E é claro, não foi fácil. Foi um verdadeiro escândalo, um terror na família. Eu ouvi de todos os lados que eu estava gagá, que era demência, que eu estava precisando de tratamento e até ser internado. Eu estava convicto, entendeu? Eu não tomaria uma atitude como essa se eu não tivesse certeza. Sabe, eu nunca traí a minha mulher. Eu nunca traí a Margarida, nunca. Sempre procurei ser um homem bom, um marido bom, e modéstia à parte, eu me saí bem. Eu me esforcei, me dediquei a ela, à minha família, cuidei, respeitei, amei. O meu único pecado foi me apaixonar por outra pessoa e ser totalmente sincero com ela. Totalmente sincero com os meus sentimentos, mesmo a essa altura da minha vida. Eu sei que pode parecer cruel, mas não seria pior continuar vivendo ao lado de uma pessoa pensando em outra? Não seria? Todos nós merecemos a felicidade. Nós merecemos ser felizes. Meus filhos me perguntam se a essa altura da vida eu ia fazer uma coisa dessas. Mas que altura? Como assim? Parece que eles estão me dando uma sentença de morte. Parece que já estão dizendo que eu não vou viver mais muito tempo. Mas quem disse? Por que eu não posso ser feliz? Mesmo que eu tenha 70 anos, meu pai está vivo, aí olha só. Meu pai tem 93. Eu posso ter mais 20 anos de vida, ou mais. Eu não mereço ser feliz? Mesmo também que eu só tenha mais um ano, um mês, eu não devo fazer desse tempo o melhor possível. Eu redescobri o amor na terceira idade. E esse amor tem feito para mim maravilha, sabe? Tá fazendo que eu me sinta mais jovem. Com a Sônia, eu tô reaprendendo muita coisa. A gente se diverte, a gente ri, a gente passeia, até viaja. Semana que vem nós vamos até para um cruzeiro. Um cruzeiro, você acredita? Eu tô vivendo um sonho. Eu sinto muito que a Margarida não aceite. Eu sinto muito que ela hoje me odeie. Mas eu só tenho carinho e gratidão no meu coração por ela. E espero de verdade que um dia ela me perdoe. Espero de verdade que ela entenda. Entenda que eu só quis uma coisa. Eu só quis ser feliz.